Hallo, hallo, meine Lieben. Guten Dienstag. Heute sprechen wir über das Konjunktiv 2. Das ist die Zeit von dem Irrealen und ich werde euch zeigen, wie es funktioniert. Hoje a gente vai falar sobre o conjuntivo 2, que é o tempo daquilo que é irreal, daquilo que é imaginado. E a gente tem, às vezes, os alunos têm, né, bastante dificuldade de entender como é que esse tempo é construído. E hoje eu vou explicar uma das formas, tá? Tem duas, hoje eu vou explicar uma das formas. Antes de mais nada, vamos entender o que é o conjuntivo 2. O que seria o conjuntivo 2 em português? É sempre bom a gente fazer esse tipo de comparação para vocês entenderem muito bem do que a gente está falando, né? O que é o tempo irreal em português? A gente tem dois, aliás. Quando eu falo assim, se eu tivesse mais dinheiro, eu faria uma construção no lote da minha casa. Ou seja, é o tempo do imaginado, do irreal. Se eu tivesse mais dinheiro, eu não tenho, mas se eu tivesse, eu compraria uma casa. Então aqui, olha só, em português eu tenho dois tempos verbais do imaginado, tanto o tivesse quanto o compraria, ou seja, tanto tivesse como teria, tanto comprasse quanto compraria, tanto fizesse como faria. Em português eu tenho dois tempos verbais que são feitos em alemão com um só, que é o conjuntivo 2. Então já facilita. O que a gente tem dois em português, eu tenho um só em alemão. Vamos dar um outro exemplo? Quando eu falar assim, você poderia, por favor, voltar ao seu lugar, né? Poderia. Ah, mas isso aí não é imaginado, Luz, isso não é irreal. Sim, mas é um pedido, né? É um pedido educado que tem a ver, que eu tô usando ali aquele tempo, digamos assim, do irreal para transformar aquele pedido num pedido mais educado. Você poderia fazer isso? Você passaria o sal para mim, por favor? Você passaria. É muito mais educado do que falar passa o sal, né? Então, o conjuntivo 2, ele vai ter essa ideia do irreal e ele vai ter essa ideia também do pedido bem educado, tá? Isso são as duas coisas que você precisa saber antes de mais nada. E agora, como é que a gente faz o conjuntivo 2? Como é que a gente cria esse tempo verbal em alemão? Bom, em português eu faço ele direto no verbo, né? O verbo é poder, aí eu transformo o verbo em pudesse ou poderia. Fazer, eu transformo o verbo em faria ou fizesse. Direto no verbo eu faço esse tempo verbal. Em alemão não. Em alemão você vai ter um verbo auxiliar, ou seja, você vai ter um verbo que vai estar sempre lá. E que é um verbo auxiliar? É o verbo que vai estar sempre naquela construção ali, nos mostrando que aquilo é um conjuntivo 2. E o verbo principal no final. Então, o verbo auxiliar, ou seja, o verbo que vai estar sempre ali, não aconteça o que acontecer, é o verbo würden. 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 W, o umlaut, R-D-E-N. É o conjuntivo 2, é a conjugação do conjuntivo 2 do verbo werden, mas não importa. Simplesmente decore que o verbo würden, ele é, nesse exato momento, o auxiliar do conjuntivo 2. A conjugação do verbo würden é a seguinte, atenção. Ich würde. Du würdest. Então eu pego o ich, que é o würde, e coloco o st no final. Então ficou du würdest. O es e es vai ser igual o ich. Então vai ser es e es würde. O nós, né? O wir vai ser würden. O ihr vai ser würdet. E o sie formal e o sie plural, würden também. E qual que é a estrutura? A estrutura é o würden conjugado de acordo com o sujeito na segunda posição e o verbo que vai dar o sentido para sua frase na última posição no infinitivo. Por exemplo, então como é que eu digo eu falaria? Falaria seria würde sprechen. Então, ich würde sprechen. Eu falaria. Por quê? Eu. Würde, a conjugação do verbo würden para o ich. E o sprechen, que é o verbo falar, lá no final. Então, ich würde sprechen, eu falaria. Eu comeria, ich würde essen. Eu dormiria, ich würde schlafen. Etc, etc, etc. É muito fácil. Então, você só tem que decorar uma conjugação, que é a conjugação do verbo würden, que vai ficar na segunda posição, mas que eu já te expliquei como é que é. Ich würde, du würdest, sie, es würde, igualzinho ich, wir würden, ihr würdet, sie würden. E o verbo principal tá lá no infinitivo no final, do jeitinho que você acha ele no dicionário. Então, você não tem que fazer mudança nenhuma nele, tá?
Então vamos, por exemplo, dar alguns exemplos dessa possibilidade. Ich würde gerne mit dir sprechen. Ich würde gerne mit dir sprechen. Então, olha só, eu tenho o ich, que sou eu, é o sujeito. Würde, quando eu vi o würde, eu já vou jogar meu olhar lá para a última posição para ver qual que é o verbo principal. E o verbo principal é o sprechen. Então, isso aqui é eu falaria. Eu falaria. Ah, Lúdia, se eu estiver ouvindo, como é que fala? Bom, se eu estiver ouvindo, você tem que esperar até a pessoa terminar a frase para você saber o que que é, né? Então, ich würde sprechen, eu falaria. Gerne é com prazer, né? Eu falaria com prazer mit dir, com você. Eu falaria com prazer com você. Isso significa em alemão, basicamente, eu gostaria de falar com você. A gente sabe que o gerne tem essa ideia de eu gosto de fazer alguma coisa. Então, como ele tá nessa construção do conjuntivo, então não é eu gosto, é eu gostaria, percebe? É por isso que quando a gente está no restaurante, a gente usa muito conjuntivo 2 para fazer pedidos, né? Se eu disser, por exemplo, ich würde gerne Pasta essen, né? Eu gostaria de comer pasta, de comer macarrão, porque na verdade eu comeria macarrão com prazer. Só que como essa construção com gerne traz essa ideia de querer, de gostar, né? Então aqui é eu gostaria. Olha só, ich würde gerne vai dar sempre a ideia do gostaria. Ich würde gerne vai estar sempre a ideia do gostaria, um pedido educado. Depois vamos fazer um outro exemplo. Würdest du bitte deinen Platz wieder einnehmen? Würdest du bitte deinen Platz wieder einnehmen? Então, isso aqui é uma pergunta, né? Por isso que o würde está na primeira posição. A gente sabe que nas perguntas em alemão, o que está na segunda posição, né? O verbo está na segunda posição, passa para a primeira, certo? Então, würdest, né? A gente sabe que se eu tenho würden ou würdest, eu tenho que jogar o meu olhar para a última posição para eu saber qual que é o verbo principal. E o verbo principal é einnehmen. Einnehmen significa tomar, ocupar, né? Então, quando você... a gente está falando aqui de Platz, né? Que é um lugar. Então, einen Platz einnehmen, né? Tomar um espaço, ocupar um espaço, tá? Então, quando eu falo assim, würdest du bitte deinen Platz wieder einnehmen, né? Eu tô querendo dizer, você iria para o seu lugar novamente, por favor? Porque é uma expressão fixa, tá? Einen Platz einnehmen significa ocupar um lugar ou um espaço. Então, quando eu digo para você, você poderia, não é você poderia, né? Você ocuparia, ao pé da letra, hein? Você ocuparia, por favor, o seu lugar novamente? Né? Ou seja, volta pro seu lugar. De uma maneira muito educada, vai se sentar. Senta lá, Cláudia, né? Você ocuparia, por favor, seu lugar novamente? Você ocuparia, por favor, seu lugar novamente. Deinen Platz, seu lugar, vira novamente. Você ocuparia. Então, eu peguei o würdest, peguei o einnehmen e juntei os dois significados. Ficou, então, ocuparia. Ok? Bom, mais um exemplo. Würdest du dich bitte kurz vorstellen? Você se apresentaria rapidinho, por favor? Né? Então, por quê? Porque o würdest, de novo, é o verbo que vai indicar que eu tenho um conjuntivo 2, o tempo do irreal. Mas não adianta eu olhar só para ele, eu tenho que olhar para o verbo. E o verbo é vorstellen, que significa se apresentar, sich vorstellen. Então, aqui eu junto essas ideias e ficaria, então, você se apresentaria. Bitte, por favor, e kurz, rapidinho, né? Em pouco tempo. Então, você se apresentaria rapidinho, por favor. Würdest du dich bitte kurz vorstellen? Agora eu vou fazer um outro exemplo um pouquinho mais complexo, hein? Olha só. Wenn du reich wärst, was würdest du kaufen? Aqui, ó, eu vou ter dois conjuntivos, dois tempos irreais. Mas um primeiro deles é com wärst. É claro que o verbo sein e o verbo haben vão ter uma exceção aqui no conjuntivo 2, tá? Mas isso são cenas do próximo capítulo. Por enquanto, eu quero só que você entenda aqui a tradução. Wenn du reich wärst significa se você fosse rico. Aí você fala assim, como fosse, Lud? Por que wärst é fosse? É o conjuntivo 2 do verbo sein, tá? Só que como hoje não vai dar tempo de eu te explicar essa questão aí do verbo sein, do verbo haben, só acredita em mim. Então, se você fosse rico, was würdest du kaufen? O que você compraria? Percebeu? Então, eu tenho o que? Was würdest du kaufen? Então, würdest du kaufen. Eu vi o würdest, eu procuro o verbo principal, que é o kaufen. Então, würdest mais kaufen vai dar o quê? Compraria. Então, se você fosse rico, o que você compraria? Mesma coisa no de baixo. Wenn du ein Superheld wärst, welcher wärst du und warum?
Se você fosse um super-herói, Superheld. Held significa herói, tá? Então, super, claro, super. Se você fosse um super-herói, welcher wärst du und warum? Qual você seria e por quê? Aqui a gente já tem o conjuntivo 2 do verbo sein. Wärest e wäre, né? Wärest, que é o conjuntivo 2 do wärest. Ah, Lud, de novo, por que isso? Por que eu não usei o würden aqui nessa frase que tem o wärest? Não faz sentido nenhum. Bom, não se encrenque com isso. Você já sabe que o conjuntivo 2 você vai formar com o würde na segunda posição e o verbo no infinitivo no final. Sobre o verbo sein e o verbo haben, que tem essa estrutura aí diferentona, vai ter aula amanhã? Acho que é amanhã, hein? Então fica ligadinho aqui. Vamos juntos. Euch eine schöne Woche noch. Tschüss!